Programa ADV Jus. Oferecimento Qualicista Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um programa inédito e quero abraçar você que me acompanha sempre através da TV, das redes sociais, do Facebook e especialmente através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela companhia de sempre. Hoje, honrosamente, eu estou recebendo meus colegas advogados, o Dr. Rafael Andrade e o Dr. Henrique Chamas. O Dr. Rafael Andrade Silva e o Dr. Henrique Nimer Chamas, eles possuem banca própria, a Andrade Chamas, onde atuam juntamente com outros colegas, aqui mesmo em Ribeirão Preto. A nossa pauta de hoje, a importância da contratação do advogado e do regime de tributação das startups. Seja bem-vindo, o ADV Jus está no ar, fique aqui. Doutor Rafael, muito obrigado pela sua presença comigo aqui hoje no programa, doutor. Doutor Marco, é um prazer, eu agradeço o convite por participar do ADV Jus e obrigado de novo. Muito obrigado pela presença, doutor Henrique. Eu que agradeço, doutor Marco, é um prazer estar aqui no ADV Jus. Tá certo, doutor. É isso mesmo, nosso assunto é um assunto de extrema importância, muito atual. Eu quero inicialmente perguntar ao senhor, doutor Rafael, pode-se afirmar, né, que quando o empreendedor tem aquela ideia assim, vou criar uma startup, junto ele deve também já contratar um advogado ali para auxiliá-lo na empreitada? Bom, essa é uma pergunta muito recorrente, né, doutor Marcos? Geralmente é uma questão que assola o empreendedor e a gente sabe da estrutura de custos de um negócio inicial, né, que é um negócio geralmente enxuto, com um orçamento um pouco limitado. E o advogado, como a gente sabe, geralmente é visto simplesmente como um custo, né? Há sempre um receio em lidar e em contratar um advogado, especialmente nesse início, né? É difícil afirmar de forma categórica que em todo negócio é necessário contratar um advogado já no início, né? O que a gente tem afirmado, e não só nós, como vários especialistas na área, é que o advogado pode contribuir já no início do processo empreendedor. Né? Certo. Doutor Henrique, pelo que o doutor Rafael nos falou aqui nessa primeira questão, nos leva a interpretar que acho que o principal mesmo seria ali um planejamento. É isso mesmo, doutor? Exatamente, doutor Marco. O acompanhamento de um advogado desde o início ele é extremamente importante. No planejamento tributário, nós sabemos que no Brasil a carga tributária assola, ela compromete grande parte do orçamento da empresa. Se cercando de profissionais capacitados, possuindo um planejamento, realmente o empresário ele vai poder tomar melhores escolhas acerca do regime de tributação, acerca do real comprometimento que o tributo ele compreende no orçamento da empresa. E, sem dúvida, isso vai ajudar a superar os riscos iniciais do risco da atividade. E é o que o senhor falou, né? Planejamento, ele é tudo, né? A partir do momento que o profissional ele vai para aquela nova empreitada, para aquele novo negócio, ele buscou ali um planejamento, quer dizer, com certeza as garantias de um êxito futuro, elas são mais latentes, claro, não é isso, doutor? Claro, de fato a gente sabe que, principalmente no ramo de startups, né, quando a gente fala de negócios que são naturalmente arriscados, né, ou mais arriscados que a atividade econômica dita como tradicional, né? Então a gente tem que procurar formas de mitigar esses riscos, né? Poder eliminar ou reduzir substancialmente grande parte desses riscos. E o planejamento, não só o tributário, o planejamento estratégico, convergido no modelo de negócio, etc., são elementos que possibilitam, de fato, a redução ou talvez até a eliminação de alguns riscos que eventualmente levariam o negócio ao insucesso. Né? Isso. Doutor, interessante é que às vezes o empreendedor, né, normalmente quando é um negócio pequeno, ele se cerca ali de muitas ideias, inclusive ideias de familiares. Isso aumenta um pouco o risco, né? Exato. Especialmente quando a gente fala de startups, né, doutor Henrique, geralmente os familiares e os amigos são os primeiros apoiadores do negócio, né? E eventualmente até financiadores desse negócio, né?
Quando o negócio está se mexendo no plano das ideias, geralmente os familiares e os amigos são as pessoas que estão presentes, eventualmente até que aportam capital para esse negócio. O que é importante é, de certa forma, analisar com parcimônia até que ponto essas pessoas influenciam no modelo de negócios e, consequentemente, na estrutura de custos e nas decisões empresariais, né? Doutor Henrique, agora, na criação da empresa, por que é tão relevante, né, a escolha ali do regime tributário? Por que é tão importante? Doutor Marco, no início de todo ano, calendário, é necessário a escolha de um regime de tributação e isso vai determinar as obrigações tributárias da empresa durante o ano. A relevância da escolha desse regime de tributação é justamente não pagar mais tributo do que é devido. Ou seja, nós conseguimos diminuir o custo da empresa, o custo tributário, diminuindo a carga tributária, tudo dentro dos parâmetros legais. Doutor Henrique, agora, assim, o negócio normalmente ele tem que dar lucro, né? Mas qual você reputa, talvez, né, a maneira mais eficiente de incentivar e até mesmo remunerar colaboradores, doutor? Doutor Marco, é difícil, a gente sabe, estipular uma fórmula universal, né? Uma receita de bolo que atenda a todos os casos. O que a gente vê, principalmente, né, no modelo de negócios voltado para as startups, é que existe um grande incentivo para incluir os colaboradores-chave, né, aquelas pessoas que de fato são importantes para o sucesso do empreendimento, como sócios do negócio, né? E isso se dá basicamente por duas razões essenciais, né? A primeira delas é porque a gente sabe que no começo do negócio existe uma falta de receitas para poder fazer frente a uma remuneração substancial, né? Então, como trazer um grande financista, um grande contador, uma pessoa técnica de repente, né? Um profissional de tecnologia, marketing, se eu não tenho recursos para remunerá-lo, ou de repente remunerá-lo como ele vem sendo remunerado em outro empreendimento. Então, isso é um fator que nos leva a incluir essas pessoas como sócios, tá? Além disso, existe também a questão do alinhamento de interesses, né? A pessoa como sócio tem todo o interesse em fazer o negócio dar certo, né? Então, quando a pessoa vem como sócio, isso, de certa forma, alinha o interesse da sociedade, eventualmente, dos fundadores e também dos colaboradores, né? Certo, doutor, tá certo. Olha, meus amigos, um momento importante aqui no ADV Jus é o ADV Especial. Confira. Olá! Hoje falaremos sobre mais um tema de direito condominial, auditoria preventiva. Por que é importante a auditoria preventiva? O bom gestor e síndico, ele sempre vai criar meios para dar transparência aos condôminos. Isso é muito importante em cumprimento do Código Civil. E uma forma legal dele fazer isso é por aprovar em assembleia uma auditoria condominial preventiva. Essa auditoria ela tem a importante função de fiscalizar o trabalho do síndico, da administradora e também de ajudar o síndico a corrigir eventuais erros na sua gestão antes mesmo que o condomínio seja penalizado, seja pela falta ou erro no recolhimento de algum imposto, talvez por distorções na folha de pagamento dos funcionários e assim por diante. Os conselheiros também são beneficiados por essa auditoria, visto que nem sempre eles têm o domínio sobre todas as áreas do condomínio, como, por exemplo, fiscal, financeira, talvez eles não tenham um bom manejo. Depois de feita essa auditoria, o síndico deve disponibilizar o laudo para todos os condôminos, juntamente com os demais documentos que compõem a pasta mensal do condomínio. E ele pode fazer isso através do próprio site do condomínio, talvez do site da administradora, se ela disponibilizar isso para ele, ou até mesmo através de algum arquivo nuvem. Essa é uma forma muito inteligente e não é cara do síndico dar transparência para a sua gestão e assim também evitar responsabilizações por erros na sua gestão ou até por má gestão mesmo. Muito obrigado e até a próxima. Meus amigos, um recadinho para vocês. Eu quero falar da Demartim Estofados. Demartim Estofados é o novo parceiro aqui do ADV Jus. Demartim Estofado, chiquérrimo. 3 lojas aqui em Ribeirão Preto. Você precisa guardar esse nome, ok? Legal, ligeiro intervalo, voltamos já já. Aguarde, por favor. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito.
Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arca Depani Filho 137 3234 2720. Espaço Homo. Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Ok, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, eu estou recebendo meus colegas, o Dr. Rafael Andrade e também o Dr. Henrique Chamas. A nossa pauta de hoje é a importância na contratação do advogado e o regime de tributação nas startups. Doutor Henrique, as atividades desenvolvidas por startups, elas se submetem a que tipo de tributação, doutor? Doutor Marco, essa é uma questão que, lógico, nós temos que analisar no caso concreto, né? Depende da atividade da empresa. Mas, em geral, eu posso destacar 5 tributos que as startups, a atividade da startup, ela está submetida. O primeiro deles é o imposto de renda de pessoa jurídica. Ah, certo. O segundo seria o PIS e o terceiro o COFINS. O quarto seria a contribuição social sobre o lucro líquido e também, como as startups muitas das vezes prestam serviços, o imposto sobre serviço de qualquer natureza, que é de competência municipal. Doutor, normalmente quando a gente recebe, vou até fazer um parênteses aqui, pedir um pouquinho de licença para o doutor Rafael Andrade, o pessoal normalmente que vem aqui no ADVJus, que a gente convida o pessoal para a nossa alegria, comparece, e quando falamos de direito tributário, fala-se muito no exagero da carga tributária. Doutor, nós não vamos ter uma reforma tributária ou podemos ter esperança, quem sabe? Doutor Marco, essa é uma questão assim, que ela realmente muitas pessoas me procuram até para a gente conversar a respeito desse tema. Eu acho que uma possível saída que eu tenho nas minhas respostas é o seguinte: existe sim um exagero na carga tributária, embora o Brasil não seja o país que possui a maior carga tributária do mundo. Muito pelo contrário, às vezes é até uma das menores cargas tributárias, por exemplo, do nosso imposto de renda. O problema é no emprego do dinheiro público. Então, tributa-se, paga-se o tributo, mas em contrapartida nós não temos aquele assistencialismo que o Estado deveria ter. Então, talvez o desvio, a corrupção e o emprego das verbas públicas, do dinheiro que nós pagamos, ele não é bem nós temos um problema colocado, sério de gestão, né? O problema é situas mais no plano da gestão do que e da complexidade tributária. Exato, exatamente. Doutor Rafael, como se proteger, né, de atitudes oportunistas de prestadores de serviços, inclusive colaboradores, com relação às informações que são confidenciais dentro da empresa? Claro, doutor Marco, essa também é uma questão que é bastante recorrente na prática. Acontece muito. Sim, às vezes a pessoa tem uma ideia, né, e antes de procurar colaboradores ou até mesmo de contratar alguns prestadores de serviço, ela fica meio receosa, né? Afinal de contas, a pessoa está tomando conhecimento de informações que são sensíveis, né? Muito embora essa solução não seja própria do ramo de startups, ela é muito aplicada nesse ramo, que é a elaboração dos chamados acordos de confidencialidade, né? Por meio desses documentos, que podem ser ou unilaterais ou bilaterais, dependendo se uma parte vai ter acesso às informações ou ambas vão ter acesso, né? Esses documentos basicamente visam resguardar o sigilo e a confidencialidade de informações como modelo de negócio, informações comerciais, de marketing, planejamento estratégico, modelos, patentes, né? ou qualquer outro tipo de documento que seja relevante para a atividade empresarial. Então, estabelecendo esse sigilo dessas informações, cria-se naturalmente o dever de indenizar, né, no caso de infração das obrigações contratuais, né? Certo, é por aí, né, doutor? Agora, doutor Henrique, assim, em síntese, né, qual é a diferença que o pessoal às vezes quer saber, né, a diferença entre um lucro presumido e o lucro real? E, afinal de contas, qual que é o correto a adotar? O correto a adotar, no caso, deve ser analisado de acordo com as peculiaridades da empresa, da startup. A diferença é que é o seguinte: nós estamos falando de imposto de renda de pessoa jurídica. Certo. É sobre o regime de apuração do lucro, né? O lucro presumido, presume-se um lucro aplicando-se uma alíquota fixa sobre a receita bruta auferida pela empresa. Ou seja, tudo que entrou vai aplicar uma alíquota e aí vai apurar o tributo devido.
Já no regime de apuração do lucro real, essa alíquota ela é aplicada sobre a diferença entre as receitas auferidas e as despesas comprovadas. Então, aí está o interessante. Em um, você presume-se um lucro. No outro, você tem uma realidade de lucro, vamos falar assim. E pode ser que o lucro presumido ele seja mais benéfico para a empresa se no seu real lucro contábil você lucra mais do que o tanto que você recolheu para o Estado, a título de imposto de renda de pessoa jurídica. Interessante, né? Às vezes as pessoas ficam pensando, está aí uma excelente explicação do doutor Henrique. Em síntese, né? Assim, é mais complexo na prática, mas para o pessoal entender é mais ou menos basicamente isso. Tá certo. Doutor Rafael, agora fica claro que, né, que nesse tipo de modelo de negócio, nós estamos falando aí das startups, né? A atuação permanente ou até preventiva do advogado e que tem uma especialização, ela é mais que necessária, não é isso, doutor? De fato, como a gente está vendo aqui, alguns poucos pontos que refletem essa importância, né? O acompanhamento de um advogado, especialmente o acompanhamento preventivo, né? Ou seja, antes dos problemas surgirem, é importante, né? Desde a estruturação da ideia, até passando pela formalização da sociedade empresária, a estruturação dos contratos, ela é importante por quê? Primeiro, porque ela pode salvar um tempo e um custo que seria despendido caso o advogado fosse chamado ao final do processo, também para dar uma maior segurança ao empreendedor. De fato, é importante contar com profissionais que estejam minimamente alinhados com essas novas realidades, que são essencialmente diferentes da indústria tradicional. Sem dúvida. Importantíssimo, né? Minimizar problemas. Exatamente. Né? Já tem. Exatamente. É por aí. Olha, meus amigos, eu quero falar para vocês agora, nesse momento, a respeito da Marins Consultoria, parceira aqui do ADVJus. Veja. A Marins Consultoria Tributária é especialista na gestão e recuperação de créditos. Os serviços são prestados no âmbito administrativo e visam um legítimo retorno de ativos ao empresário em um período satisfatório. Não existe custo inicial para o estudo preliminar. Este não é um serviço de enfoque jurídico, e sim administrativo. A empresa atua com vários escritórios espalhados pelo Brasil e inclusive no exterior. Seja um parceiro da Marins Consultoria, especialmente você, advogado de empresas. Marins Consultoria 3902-4444. Acesse marinsconsultoria.com.br. Ok, mais um intervalo, é rapidinho, voltamos já, aguarde. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Ok, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, eu estou recebendo meus colegas, o Dr. Rafael Andrade e também o Dr. Henrique Chamas. A nossa pauta de hoje é a importância da contratação do advogado e do regime de tributação nas startups. Doutor Rafael, por que e quando é importante formalizar a empresa? Por que é tão importante, né? A formalização da empresa, sair mesmo ali da informalidade, doutor? Claro. Doutor Marco, essa questão também é uma das mais importantes e que o empresário geralmente se questiona bastante a esse respeito, né? Certo. Não existe propriamente um momento correto para se formalizar, né? A gente sabe que no começo, quando tudo ainda está no plano da ideia, né, não existe nada, não existe um produto, não existe um negócio minimamente formatado, talvez formalizar seja um pouco demais, porque isso gera despesas, a gente tem que contratar profissionais, até para cuidar da questão contábil e etc. Só que a partir do momento que os empresários começam a se relacionar com terceiros, né, então contrair obrigações, titularizar direitos, a sugestão parece indicar no sentido da formalização. E isso basicamente pela questão da limitação de responsabilidade que as sociedades empresárias proporcionam, né? Talvez, isso me parece,
que esse seja o pilar da atividade econômica, né? Sem essa limitação de responsabilidade, de certa forma, fica comprometido o fluxo de negócio, né? Sem falar, né, doutor, que informalidade pode trazer uma série de complicações. Sem dúvida, especialmente quando a gente fala, por exemplo, de uma segunda etapa do negócio das startups. Então a gente está falando, por exemplo, de uma captação de recursos, né? Ainda que seja de um investidor anjo, uma coisa, ainda que seja um pouco menos sofisticada, a formalização é um passo imprescindível, né? Então, invariavelmente, na escala ali do processo empreendedor, deverá haver a formalização. Formalização. Né? Doutor Henrique, existe algum tipo, assim, ou qual seria, né, a diferenciação da tributação por uma startup com relação à empresa comum? Na verdade, doutor Marco, a análise dessa tributação ela é feita no caso a caso, né? Realmente, a lei ela se aplica a todos. O que deve ser feito é o enquadramento da atividade da startup, que normalmente é uma empresa de base tecnológica. Acontece que, em alguns casos, isso deve ser analisado a fundo, como é o caso, por exemplo, do Uber, em que não se sabe direito qual é a atividade e como se adequar à legislação a esse tipo de atividade da empresa desenvolvida. Entendeu? Então, existem algumas startups que elas situam-se em uma zona limítrofe, nebulosa, que aí não se sabe ao certo como se tributar. Tá certo. Agora, doutor Rafael, nós já falamos, né, aqui no programa, da importância do advogado ali acompanhando o empreendedor que quer efetuar ali a sua nova jornada dentro de uma startup. Mas eu queria saber que o senhor falasse para mim a respeito da importância do profissional da advocacia ali na hora da celebração, né, da constituição, aquele momento onde vai se constituir, no ato constitutivo. Eu acho que é o mais importante, né? Esse de fato é um ponto no tempo bastante interessante, porque geralmente a gente vê, falando especificamente de uma sociedade empresária, a gente vê atos constitutivos meio padronizados, né, de certa forma, e que geralmente não se adequam à estrutura de uma startup. Por exemplo, a gente vê conflitos de interesse entre os próprios colaboradores, entre os próprios fundadores, que devem ser adequadamente traduzidos no contrato social, e que geralmente esses modelos tradicionais não fazem, o que pode gerar implicações no futuro, né? Então, até mesmo quando a gente fala de trazer novos colaboradores, é interessante que a gente conheça a maneira como esses colaboradores vão ingressar no quadro social, né? De que meio essa participação societária vai ser conferida a eles, e isso tudo tem que ser feito por um profissional que conheça essas realidades. Né? Ok. Doutor Henrique, nós já falamos um pouquinho aqui, né, do Simples, mas eu gostaria assim que o senhor desse um pouquinho só de ênfase, né, o que podemos colocar em nível de Simples para as startups, doutor? Realmente o Simples ele traz uma simplificação na forma de apuração dos tributos. Recolhe-se uma alíquota fixa, né, que engloba diversos tributos, de maneira que ele é menos complexo para o empresário, para quem está iniciando um negócio. Entretanto, ele nem sempre vai ser o menos oneroso, se adequado à realidade da startup. Acontece que muitas vezes a alíquota base do Simples ela já é maior do que se você apurasse os tributos individualmente. Portanto, embora menos complexo e menos burocrático, às vezes ele vai trazer uma tributação maior para o empresário. Ou seja, perde-se dinheiro, né? Tem que ter atenção, né, doutor? Tem que ter muita atenção. Doutor Rafael, o que a gente pode deixar consignado? Nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa, para aquele colega aí, advogado, que tem interesse em ingressar aí na área de assessoria, né, para as startups. Bom, doutor Marco, a gente sabe que esse é um mercado que está se consolidando no Brasil, né? Principalmente em Ribeirão Preto, nós temos um cenário muito forte de startups, de empreendedorismo, e que demandam por profissionais da área jurídica que tenham interesse em atuar. O ponto é essencial que esses profissionais conheçam essas novas realidades e as particularidades que o mercado de startups traz, que definitivamente não é igual a um mercado da economia tradicional. Então, buscar conhecer de fato como esses negócios operam,
como é a estrutura de custos desses negócios, né? E, de fato, poder oferecer uma assessoria que se adeque especialmente ao orçamento e às pretensões do empreendedor, né? Talvez abandonar um pouco daquele estigma de que o advogado é avesso ao risco, começar a assumir um pouco mais de risco que se alinha exatamente com o modelo de negócios, né? Certo. O doutor Henrique, também fugir um pouco dos riscos, já começa lá atrás, né? Naquele planejamento e principalmente na escolha do regime ali, né? A gente já falou um pouquinho, mas só dessas duas coisas, um pouco de planejamento e fugir um pouco da possibilidade de incorrer em erro escolhendo um regime de tributação inadequado, eu acho que já são 50% já vencidos pelo empreendedor. Sem dúvida, Dr. Marco, é um grande passo que o empresário ele deve ter em mente que se cercar de profissionais capacitados na escolha é um planejamento, não só o tributário, mas também um planejamento societário, vai ajudá-lo a superar esses riscos iniciais da atividade, né? Os riscos são inerentes, mas só que com certeza, se cercando de pessoas que vão trazer informações sólidas para o empresário, isso vai solidificar o alicerce que vai criar essa empresa para ela ter sucesso, né? É por aí, né, doutor? É mais ou menos isso. Ok, nós estamos no finalzinho do ADV Jus. Eu quero agradecer imensamente meus colegas advogados, o doutor Rafael e também o doutor Henrique, com quem eu acabo de falar a respeito desse assunto tão importante e relevante, que é justamente a respeito da contratação do advogado e do regime de tributação nas startups. Muito obrigado pela sua presença, doutor Rafael, aqui comigo no programa de hoje. Obrigado, doutor Marco. Agradeço novamente o convite para participar do ADV Jus. É um prazer. Tá certo. Muito obrigado, doutor Henrique, da presença conosco aqui hoje. Obrigado, doutor Marco. Foi um prazer participar do ADV Jus. Tá certo. Olha, meus amigos, vocês podem novamente rever este programa, é só vocês acessarem o nosso site www.advjus.net. Acesse, inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal, youtube.com/advjus.net. Fico por aqui, volto em breve com um programa inédito. Um forte abraço, até o próximo! Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158.